O que é taxa Selic e como ela impacta na nossa economia? E o que ela tem a ver com a inflação? Nesse vídeo eu vou explicar para você como que a taxa Selic ela impacta na nossa economia e por que o Copom uma hora aumenta a Selic, uma hora ele abaixa a Selic. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros. A cada 45 dias o Copom ele faz a reunião e lá eles decidem se eles vão aumentar ou se eles vão diminuir a nossa taxa Selic. A taxa Selic ela foi criada em 1979 com a intenção de controlar a inflação. Mas voltando ao assunto, por que eles decidem se eles vão aumentar ou se eles vão diminuir? Primeiro a gente vai entender o que acontece quando ele aumenta ou quando ele diminui. Quando ele aumenta, o crédito fica mais caro, tudo fica mais caro. Então fica tanto mais caro para a empresa pegar empréstimo, fazer financiamento, fica mais caro também para a pessoa que quer fazer um financiamento de um carro, de uma casa, qualquer coisa do tipo assim. Tomar crédito fica mais caro. E com isso você barra um pouco o consumo. Barrando um pouco o consumo, você tem um controle da inflação. Porque a inflação, se muita gente começa a consumir, tende a ter um pouco de inflação. Então por isso que eles aumentam. Só que por outro lado, por que eles diminuem? Por exemplo, eles querem estimular a economia, vamos estimular um pouco a economia. A gente abaixa a taxa Selic, e assim abaixando a taxa Selic vai ter menos juros, e aí tem menos juros o pessoal vai ficar empolgado para querer fazer um financiamento novo, tomar um crédito, e isso é bom. Então é por isso que eles abaixam a taxa Selic. No geral, a taxa Selic baixa ela é boa, a taxa Selic alta ela não é legal. Mas por que eles decidiram recentemente aumentar a taxa Selic? Como começou a ter muita inflação ultimamente, você foi no mercado, você viu que tudo ficou mais caro, eles decidiram fazer o quê? A gente aumenta um pouco a taxa Selic, aumentando um pouco os juros, vai ficar um pouco mais caro para comprar, e assim a gente consegue barrar um pouco a economia. Eu não estou dizendo que o governo está certo, o governo está errado. O intuito não é entrar no mérito de política, o intuito é só falar sobre a Selic mesmo. E por que geralmente isso gera inflação? Imagina lá que você tem um produtor, sei lá, produz carne, e aí aquele cara ele está acostumado a ter uma quantidade de pedido todos os meses. E ele vende lá uma quantidade de pedido. E de repente, de um mês para o outro, começou a ter 3 vezes mais pedidos. Só que agora ele não consegue dar conta daquela quantidade de pedido todo. Porque muita gente começou a pedir e ele não estava preparado para aquilo. Aí o que ele se faz? Ele tende a aumentar o preço. Ele aumenta o preço para conter esse aumento de pedido. E aí, quando aumenta o pedido, o pessoal também tende a consumir menos. Porque agora a carne ficou mais cara. Então é por isso que eles aumentam o preço. Tem países comunistas que eles fazem o quê? Eles simplesmente vai lá e faz o controle artificial da inflação, que é basicamente quando o governo vai lá e impede que ele aumente o preço. Só que isso não funciona. Por que isso não funciona? Porque se você impede do produtor de aumentar o preço, vai chegar um momento que todo mundo vai continuar a estar consumindo a mesma coisa e vai chegar uma hora que não vai ter mais aquela carne. Então, você vai em qualquer lugar, no bairro, lá no Brasil inteiro, você não vai achar carne mais, porque o cara estava com problema na produção. Por isso que essa tese não funciona. Só que nesse momento agora que tudo ficou mais caro, que as empresas estão paradas, que a quantidade de produção está ruim, a Selic baixa favoreceu mais a inflação. Então é isso, espero que tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.